Na verdade, hoje eu entendo que os sintomas que eu achava que eram por conta do TDAH, eles são uma conjuntura dos sintomas tanto do autismo quanto da É superdotação. desafiador o seu diagnóstico, né? Porque realmente, numa vista mais grosseira, parece TDAH. Sim, sim. E é muito comum. É muito comum. Então, um psicólogo tem que ser bem treinado para identificar essas coisas, desde a infância, se é uma pessoa que trabalha com o público infanto-juvenil, fora do contexto clínico, dentro dos contextos de psicologia educacional, né, que não se propõe a fazer uma medida clínica, é um outro tipo de intervenção, mas as pessoas estão muito mal treinadas para isso. E aí eu retomo o segundo tópico da sua pergunta, que é quantos psicólogos estão bem treinados hoje em dia para fazer esse tipo de identificação. No Brasil, eu diria até fora, talvez, mas muito poucos, assim. Dentro do campo que eu trabalho, eu vou falar mais sobre adultez, tá? Eu não vou me atrever a falar sobre o que eu não conheço tanto, que é do público, atendimento infanto-juvenil, avaliação. Eu entendo muitíssimo pouco, que não é a minha área de expertise, tá? Mas são pouquíssimos. Esse é um assunto que tá em voga, mas agora de ter mais cursos e palestras e ir para próprios podcasts, enfim, mais na mídia, assim. Nos últimos 2 anos, 1 ano, tá? Eu sou coordenador do primeiro curso de formação em psicoterapia para adultos neurodivergentes, que foca em 3 neurodivergências no público adulto, que é TDAH, TEA e superdotação. Até o momento, esse é o único curso que faz essa integração, porque são condições que muitas vezes estão associadas. Aliás, ele tá aberto? O pessoal compra a qualquer momento? Onde que Nesse acha momento, informação? a gente está na nossa segunda edição. A gente vai abrir a terceira edição agora no começo do próximo ano. Começo de Tá, então pra 2025. galera ter mais ou menos uma ideia, pode te achar lá no Eles podem me Instagram. achar em @Ramiro Catelã e @síntesespsi. Tá? A Show. gente vai deixar depois os... Fechou. pra Se a vocês galera tiver verem. interesse aí, Sim. pode ir Porque a acompanhando. gente ensina daí as pessoas tanto a fazerem a avaliação clínica, você não precisa ser neuropsicólogo para fazer o curso, né, quanto os aspectos de psicoterapia que são comumente negligenciados, né? Porque a gente entende que tanto questões ligadas ao TEA, ao TDAH e a superdotação são questões da infância, né? Já teve gente falando aí em público esses tempos que, ai, nossa, tem até gente adulta achando que é autista agora. Tem até gente adulta achando que tem TDAH. Então, profissionais da psiquiatria e da psicologia muitas vezes se arvoram, ficam fixados em mitos do passado. Nós não somos, eu sempre brinco assim, quando vou dar exemplos para os alunos, nós não somos eternos Peter Pans. A maioria de nós vai crescer, se não houver algum incidente antes. Uma Perfeito. morte de causa natural, suicídio, a gente vai crescer. E a gente precisa de olhar, a gente precisa de cuidado. Se a pessoa tem uma intersecção com alguma deficiência ou com algum transtorno mental, ela vai precisar talvez de mais cuidado ainda. Deixa eu te perguntar, falando em intersecção, qual que é a... Existe mais ou menos um dado... É que é difícil, né? Porque na medida que não é um diagnóstico, dificulta muita coisa em termos de pesquisa, até epidemiológica. Mas existe um dado de sobreposição desse perfil com outros transtornos, por exemplo, TEA, Não TDAH? existe nenhum dado consolidado que a gente pudesse falar assim, Wesley, mas Nem ventilando, sim, zero. não. Mas a gente pode dizer, pelo pouco de pesquisa que a gente tem, que a gente costuma encontrar entre pessoas superdotadas, né, mais indicadores de transtorno depressivo maior, o que a gente entende popularmente como depressão, mais indicadores de transtorno de ansiedade generalizada, que é o que popularmente a gente entende como ansiedade, e dentro do espectro de outras condições de alteração de neurodesenvolvimento, a gente encontra também pessoas com TEA, com transtorno do espectro do autismo, especialmente nível 1 de apoio, e com TDAH, embora seja mais comum no autismo a gente encontrar uma co-ocorrência ou comorbidade com algum transtorno neurocognitivo e de limitação intelectual do que superdotação. Perfeito. A superdotação ela é um fenômeno que, na verdade, ela é mais raro na população. Ela não é tão comum. Sempre tem aquelas expectativas que tem, a gente para olhar os estudos e eles têm um método meio que eu brinco agora, que é medonho, tá? Que é meio estranho. Tem uma estimativa que coloca aí que cerca de 10% da população mundial seria composta por pessoas superdotadas. Caramba. Eu acho que isso daí é... Mais que depressão. Não. Não cola. Não. Inclusive, um dos modelos teóricos... Às vezes é porque o filtro tá muito aberto, né? Exatamente. E aí a gente entra naquele problema
que a gente começou a discutir no início do podcast sobre conceitualização. O que é as altas habilidades de superdotação? Um dos modelos propostos para explicar a superdotação, que é um modelo, teoria pentagonal do Sternberg, fala que um dos componentes necessários para a gente atestar que uma pessoa teria superdotação é raridade. Então, é um fenótipo, ou seja, uma característica visível mais rara quando comparada aos seus pares, quando comparada a outras pessoas próximas. Independentemente de qual fenótipo? Criatividade, qualquer coisa? Sim. A gente daí tá falando de marcadores. Criatividade, habilidades acima da média, o aspecto motivacional. Só que eu teria cuidado para falar no aspecto motivacional por conta daquilo que eu falei anteriormente, que muitas pessoas que têm o perfil de superdotação, elas, por uma série de questões, acabaram entrando nesse perfil de underachievers, ou seja, alcance e desempenho abaixo do esperado. Tá? Então a gente não pode descartar um perfil de superdotação, tá? Por conta disso. Mas é esperado que quando a pessoa esteja em condições favoráveis, estudando numa escola legal, tendo um bom nível socioeconômico, tendo um ambiente familiar validante, que apoia a pessoa naquilo que ela é boa, se espera aí que a pessoa se desenvolva. Mas ainda assim, mesmo tendo todas essas condições favoráveis, se a pessoa estiver enfrentando problemas com algum tipo de transtorno mental, por exemplo, alguma outra condição de neurodesenvolvimento como TEA, como TDAH, a pessoa pode ainda assim enfrentar desafios, né? Mas o que costuma acontecer quando a superdotação vem junto, por exemplo, do TDAH ou do TEA, é que as próprias características inerentes da superdotação nesse indivíduo, elas costumam mascarar alguns dos problemas associados a uma condição de neurodesenvolvimento ou a um transtorno como TEA. Por exemplo, posso te dar exemplo pessoal, de novo, sobre isso. Muita gente com quem eu converso, quando eu falo que eu sou autista, as pessoas se surpreendem. Tá? E isso nunca foi sequer cogitado. E olha que eu fui atendido por muitos excelentes profissionais, tá, ao longo da minha vida. Isso nunca nem entrou sob cogitação. Isso começou a entrar sob cogitação quando eu fui num profissional que é muito bom, que é muito experiente em autismo, que eu tava reclamando, tá? Olha as sutilezas da coisa. Eu tava reclamando que eu ia parar de tomar o remédio, eu era um psiquiatra, que eu ia parar de tomar o remédio que ele tava me prescrevendo, porque eu não gostava do gosto. E que eu tinha tido um episódio recente de ter chorado, porque entrou luz no meu olho durante um atendimento e eu não tava conseguindo me concentrar por conta da luz dos meus olhos. E ele falou, tu não tem autismo? Eu bem reativo. Claro que não. Não sabia nada sobre autismo. Daí eu fui olhar, eu saí do consultório dele, não, vamos fazer uma testagem, não sei o que, eu saí do consultório do cara, eu entrei comecei a pesquisar artigo ali, eu sou autista. Como é que ninguém nunca me disse isso? Obviamente eu fui procurar uma testagem para corroborar isso, né? Mas eu trouxe esse aspecto para a gente entender que quando a pessoa tem uma concorrência, por exemplo, entre uma superdotação e autismo ou TDAH, características de habilidades acima da média, às vezes uma compensação de capacidade verbal da pessoa, pode compensar algumas limitações trazidas pelo TEA, por exemplo. Perfeito. Ou pelo próprio TDAH. Você comentou de alguns marcadores, alguns indicadores, né? Você falou de vários aqui, o tédio, capacidade de alguma habilidade acima da média. Velocidade de processamento cognitivo acima da média. A parte intelectual vinha um pouco mais rápida que a parte emocional, rigidez. Desenvolvimento de competência. A rigidez, ela tá mais associada quando há uma concorrência com o autismo, mas ela pode ocorrer também. Mas daí seria por conta dessa compreensão da crueza do mundo, o cara fica um pouco mais rígido por causa de senso de moral elevado. Sim, e tal. Também tem a ver com esse senso elevado de moralidade, mas pode ter a ver com a própria forma como a pessoa utiliza para simplificar a quantidade de informações que ela recebe que ela não consegue filtrar direito. Então, a gente acaba criando algumas caixinhas para compreender o mundo. Assim, isso pode levar a um certo enrijecimento, assim, uma certa inflexibilidade. Perfeito. As coisas têm que ser dessa maneira, porque é assim que funciona para mim. Se funciona assim para mim, talvez tenha que funcionar para todo mundo. Não é todo mundo que tem esse perfil, por isso que a gente diz que a rigidez cognitiva, ela não é exatamente um marcador da superdotação, ela pode ser um marcador quando ela está associada com TEA. Um marcador que tem sido encontrado, embora tenha debate aí, eu estava dando uma aula esse tempo sobre isso, é a questão do perfeccionismo e da baixa
reduzida tolerância ao erro. Pessoas que são superdotadas tendem a se cobrar pra caramba, não toleram errar. Elas costumam ser muito exigentes com outras pessoas. Eu, Ramiro, sou extremamente autocrítico, mas eu exijo muito das outras pessoas também. Mas eu exijo muito mais de mim do que das outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade de lidar quando eu erro, quando eu piso na bola. Eu sofro muito com isso.